vitamina B12 injetável para a hipertrofia muscular e queima de gordura. Vamos discutir sobre isso no vídeo de hoje. Se puder clicar no gostei, se inscrever no canal, essas coisas ajudam bastante. Eu já estou acomodado gluteanamente na minha cadeira. Bem, a vitamina B12, ela é responsável pela síntese de células sanguíneas. Células sanguíneas essas responsáveis pela manutenção de saúde cerebral. Portanto, a deficiência de vitamina B12 pode causar anemia e deficiência neurológica. Vem aqui, meu garotinho, que maravilha! Floquinhos, você é o meu aluno mais aplicado, porque você é branquinho, igual um vidrinho de estano. Bom, pessoal, quando nós falamos da vitamina B12, nós sempre nos questionamos sobre os vegetarianos. Então, vegetarianos podem ter alguma negatividade em vitamina B12? Sim, isso pode acontecer, mas não é algo que obrigatoriamente um vegetariano vai usar a vitamina B12. Eu atendo alguns alunos vegetarianos, mais de um já é alguns, né? Então, alguns alunos vegetarianos, mas já atendi bastante, isso é fato. E você não observa carência de vitamina B12 assim fácil, em quem tem uma dieta bem estruturada. Mas se acontecer essa carência de vitamina B12, nós temos sim uma piora de algumas funções do nosso organismo. E aí precisaria suplementar. Mas a melhor maneira de detectar isso é através de exames laboratoriais. Então, eu sempre falo para alunos meus quando vêm com esse questionamento: Leandro, será que eu estou com a texto baixo? Estou com esse e esse sintoma. Você não precisa se perguntar isso, né? Simplesmente vai direto e tira um exame de sangue e vê se sim ou se não. A gente tem esse poder hoje, é uma coisa razoavelmente acessível, então não tem por que a gente ficar se questionando. Uma das funções da vitamina B12 é que ela pode influenciar até na produção de enzimas digestivas. E quando você tem uma produção de enzimas digestivas mais favorável, você tem uma melhor absorção e digestão do que você come. Mas de novo, pessoal, isso vai fazer diferença? Por exemplo, vou consumir vitamina B12 para melhorar minha digestão? Se você tiver carência, vai melhorar. Se você não tiver carência e jogar uma quantidade a mais, isso se torna irrelevante. Quais são outras funções que ela pode fazer? Então, por exemplo, mais vitamina B12 tem uma produção maior de hemácias, ou seja, vai evitar a anemia. Mas, de novo, você está anêmico? Porque se você não está anêmico, não faz muito sentido jogar uma vitamina que não faz falta. Saúde cardiovascular, mesma coisa. Ah, Leandrão, mas a vitamina B12 ela ajuda na conversão de aminoácidos a se fazer a creatina dentro do nosso corpo. Absolutamente verdade. Mas, de novo, você está com carência? Não, mas aí eu vou mandar mais B12 para o corpo fazer mais aminoácidos virarem creatina e eu vou ter mais força. Não, não vai acontecer isso. E se você precisar de mais creatina, você simplesmente vai suplementar com creatina. Você não vai jogar B12 para induzir o corpo a fazer creatina. Mas vamos assumir que eu tenho a carência de vitamina B12. Então eu tenho que suplementar, se você quer ter uma dignidade de vida assim. Injeção ou oral? Galera, a injeção ou oral, as duas nos mostram cientificamente com excelente poder de subir os níveis plasmáticos. Agora, quando eu quero um efeito mais prolongado, uma dose de ataque, alguma coisa nesse sentido, eu posso usar uma vitamina injetável. É para isso que ela é feita. Agora, se eu não tenho essa necessidade de urgência, se o meu corpo está segurando a vitamina B12, que simplesmente eu estou com carência porque eu não estou mandando. Então, se eu mandar via oral, vai dar no mesmo. Tem uma absorção diferente, como a gente já conversou, mas tem que ver se é relevante. O que eu vejo muito? Por ela ser injetável, o pessoal já faz associação com outras coisinhas que vocês sabem bem. Mas na verdade eu posso fazer uma injeção de, mais ou menos falando, de qualquer coisa que às vezes não vai mudar nada. Então, o que é mais anabólico, uma testosterona via oral ou injetável? As duas dão no mesmo, é que a oral eu vou ter que ficar tomando várias vezes por dia. A injetável eu posso tomar uma vez por semana ou duas, então torna isso mais fácil. No caso da vitamina B12 é a mesma coisa. Legal, e como é que eu sei se eu tenho carência de vitamina B12? Porque a vitamina B12 quando tem carência, nós estamos falando de ter fraqueza muscular, fadiga, dores no corpo que parece fibromialgia, sangramento na gengiva, né, ferimento na boca. Galera, tudo isso é realmente sintoma da vitamina B12 em carência. Mas, de novo, nós não precisamos ficar na dúvida.
simplesmente vai e tira um exame. Mas voltando para a suplementação, Citoneurin, que é uma vitamina injetável, Crono-B, que tem 5.000 microgramas, serve para todas essas, Leandro? Qualquer vitamina B12 injetável é as mesmas considerações que você fez no vídeo? Sim. O que vai mudar é a concentração. Por exemplo, a Crono-B tem 5.000 microgramas. Uma aminocóride, por exemplo, vai ter 1.000 microgramas em 2 ml, mas nós também temos uma apresentação de 5.000 microgramas. E nós temos, portanto, as suplementações via oral. Temos vitamina B12 de forma oral, nós temos o complexo B, que vão ter outras vitaminas além da B12 via oral, nós temos o multivitamínico e que, nesse sentido, pode ser muito mais interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui sobre multivitamínico, porque pensa só, se você tem carência de uma vitamina B12, você pode ter outras carências, então fica mais importante que você suplemente com tudo, ou não, mas dá uma olhadinha aqui.